Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o segundo episódio da nossa 30ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa temporada é a casa como laboratório da existência. E você já sabe, estamos no episódio 2, atividade. A convidada dessa temporada é ela, nossa querida colega de canal Paz e Bem, Fernanda Carlos Borges. Pega na playlist, ela tem várias playlists lindas aqui no canal, maratona aí. A Fernanda, ela é filósofa e psicanalista, mestre em ciência da motricidade humana, doutora em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes e antropologia, autora e coautora de diversos livros, dos quais eu tenho vários, tenho também. Para você adquirir, é só clicar aqui no link da descrição. Um deles chama A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar como corpo. E o mais recente deles, Resistência Picuíra, publicado em 2025 com apoio da Política Nacional Aldir Blanc. Viva as políticas públicas pela cultura! E vou chamar a nossa querida aqui, deixa eu ver onde é que ela está. Pronto. Opa, peraí. Eita! Fernanda querida, como você chega? Que bom estar aqui no canal, saudades. Obrigada. Gente, eu sou muito contente pelo convite da Nina. Eu ando muito sem fazer vídeo, então, assim, é um convite que está me tirando de uma toca, onde eu ando fazendo outras coisas, né? Muito bem. Fernanda, então, o tema desse nosso segundo episódio é a atividade. É um tema que eu me debruço um bocado. E essa semana eu estava fazendo outros estudos, fui num curso do Leonardo Boff. E aí até lembrei de você, porque a gente comentou, acho que nem foi para o ar, eu cortei essa parte, porque não estava muito madura a minha ideia, de que o modo como eu estava falando de casa era distinto do seu, a gente estava numa outra abordagem. E aí, o Boff falou uma coisa que eu gostei demais. Ele falou assim, porque ele tem aquele conceito que ele tem trazido bastante como a casa comum, o nosso planeta. E eu até peguei assim, um pedacinho da voz dele, dizendo assim, que existem dois etos de grafia grega. Um é com eta, que a gente escreve em português com maiúscula, e outro com epsilon, que a gente escreve com minúscula. E eu achei tão legal isso, foi assim, logo em seguida que a gente gravou, veio aquela conversa com ele. Ele falou assim, o ethos é morada. Eu vou até ler um trechinho. Diz assim, refere-se ao caráter, à índole, ao modo de ser intrínseco a um indivíduo. Também carrega o sentido clássico de morada, ou lugar onde se habita. E aí esse habita me remeteu de novo a Heidegger. É o fundamento da palavra ética. Eu acho que o meu lugar de pesquisa... É tão gostoso quando a gente trabalha com filósofos, sim. Vou puxar você um pouquinho para perto de mim, por causa que me ajuda a ir consolidando o conhecimento.
E o outro é o ethos, com E minúsculo, né, com Y, refere-se aos costumes, hábitos e usos. Olha que interessante. Está mais ligado ao aspecto prático, coletivo e social do comportamento. É a partir da tradução romana desta palavra para o termo latino mos, ou mores, que surge a palavra moral. Então, eu achei que eu estou nesse lugar, né? Porque eles não são coisas separadas, são coisas juntas, mas o modo como você se refere, aonde que você está ali na sua pesquisa, eu achei isso muito bom. Tu está entre, né, Nina? O ethos e o ethos. Tu está entre. A gente está o tempo todo ali, né? A gente podia colocar outras coisas, tipo assim, combinou com aquilo que você trouxe no episódio primeiro, que você trouxe as relações, que na nossa pesquisa das pós-graduações a gente chama de lar, as relações, as tarefas, essas coisas da prática, né? E eu trago já um componente mais ligado à constituição do ser, ao indivíduo, à parte ontológica, mas essa é o que me chama, né? Mais o abstrato e você mais do real. Muito bem. Olha só. Desculpa. Não, é que esse habitar dá para ver assim a questão do habitar enquanto um comportamento, né? Quantas vezes a gente já conversou sobre isso, né, Nina? Em oportunidades diferentes, em grupos de estudos, assim, como que a atitude, o comportamento, o gesto, a repetição, as práticas vão criando um lugar Sim. Invisível, porém sensível, onde a gente habita. E às vezes a gente sai de uma casa e vai para outra, sai de uma cidade e vai para outra e leva esse lugar. Porque esse lugar está no corpo, está no gesto, está na atitude, está no comportamento, está nas disposições corporais. Então, esse habito, ele também é armado no corpo. Esse lugar em que a gente habita, esses lugares também são armados no corpo, né? Como dizia a minha querida orientadora na época do doutorado, Sônia Maria Claret, viva a universidade pública, olha só existe o corpo, bem. Poxa. Muito bem. Eu comecei a escrever, eu ando escrevendo, assim, eu faço assim, eu escrevo no meu caderno. Aí, eu copio do meu caderno para o computador. E nessa cópia, que não é bem cópia, eu vou aumentando, elaborando, pensando. É assim que eu me preparo. E esse assunto da casa, como é um assunto muito perto de mim, ele é o mais difícil, porque ele é tão perto que eu não sei falar muito bem dele. Então, eu fiz um pequeno texto, um pouco repetitivo, para me apoiar aqui. Eu vou falar desse texto e depois vou passar a palavra para você. Pode ser assim? Pode. Atividade. Então, eu parto da ideia de sala de fazer em contraponto à sala de estar. Quando eu ministrava oficinas pelo mundo todo, que já dei uma virada boa, eu sempre trazia essa coisa, sabe? De parar com esse negócio de sala de estar. Transformar as salas dos apartamentos, as salas das casas, por menores que fossem, em lugares de salas de estar, porque eu pensava na infância. Como que a criança, se a sala é uma sala de estar, ela não tem os gestos. A gente estava falando antes do programa sobre os rituais. Então, o artífice fazendo as suas artesanias, ele é pleno de rituais, a maneira onde ele coloca as coisas, a maneira como ele começa, como termina, como ele passa, às vezes, até um paninho em cima para guardar para o dia seguinte, às vezes, se é uma coisa, uma argila, um pano molhado. Todos esses rituais cotidianos do artífice são alimentos para a alma. Então, eu sempre costumava falar, gente, a minha campanha é a seguinte, vamos acabar com as salas de estar e fazer salas de fazer. Então, eu parto
dessa ideia minha antiga. E aí, eu já falei do Boff, inspirada nele, eu fui aqui. Partindo da ideia de casa comum, penso na questão do anticonsumismo. Por isso, acredito que temos de lutar para o costume da casa de estar se transforme em casa de fazer. Fazer arte, fazer comida, fazer limpeza, fazer conhecimento, de modo legitimado e valorizado. Isso eu acho importante demais. É isso que, lá nesse nosso livro, que a gente já teve aqui a temporada 28, tá, gente? Temporada 28, A Casa como Laboratório, das queridas Verônica Gago e Lucy Cavalheiro. Elas trazem como que os modos de subjetivação capitalísticas transformaram a casa em fábrica. E eu digo assim, é isso que no livro A Casa como Laboratório, elas não consideram. Por motivos concretos e relevantes, as autoras apontam que a transformação da casa em casa-fábrica, ocorrida durante a pandemia, foi artifício de exploração do capitalismo. E foi mesmo. E aí eu já estou terminando. Mas o fato de o capitalismo explorar a casa-fábrica não diminui seu valor da casa-atividade. Pelo contrário, a casa-fábrica, para a gente usar um termo das nossas autoras, como valor positivo, tensionaria por moradia, por quintais, por mais espaço, por família comunitária, pelo equilíbrio dinâmico entre fazer e descansar. A casa como atividade exige o quê, gente? Terra. Essa sempre é a questão. É o valor, é o status que produz transformação. Então, se o valor é a casa, se o valor é esse, a partir daí a gente pode tentar transformar também esse status quo. Valor como princípio que motiva, orienta e dá significado às nossas escolhas. Por exemplo, na dinâmica entre ter e ser, né? A gente, pelo menos no meu tempo de bicho grilo esotérico, tinha sempre aquela escola. Gabriel, não é o Gabriel Marcel também, aquele filósofo cristão? Entre ter e ser. E aí, nessa dinâmica, é questão de valor. O valor de ter, o valor de ser. Então, tem esse jogo. Mas, para puxar a sardinha aqui para o nosso programa hoje, eu queria introduzir o valor de fazer. Transformar a casa em um centro de atividade. Já foi o padrão antes dos cercamentos, da Revolução Industrial, da urbanização precária e da exploração capitalística, da acumulação. A casa-atividade é a casa do fazer. Fazer arte, fazer comida, fazer limpeza, fazer conhecimento. Tudo isso legitimado e valorizado. A repetição é de propósito, no tempo e na potência de cada um. E aí, queria encerrar falando assim, sempre lembro de uma escola, já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de repetir, sabe? Sempre lembro de uma escola na Bahia. Eu estava lá, aí no Rio Grande do Sul, onde está a nossa querida Fernanda Carlos Borges, num evento de educações alternativas, entre aspas. Educações múltiplas. E aí, uma das pessoas que veio da Bahia, um professor, falou que na escola deles não tinha dia nem hora, que as crianças e os professores podiam entrar e sair a hora que quisesse, que não tinha nada, que era liberado. E eles estavam lá de domingo a domingo, porque não queriam estar em outro lugar, eles queriam estar lá mesmo. E quando não estavam afins, iam fazer outra coisa. Então, isso permite, sabe, que o desejo, a necessidade, seja alçada a um valor mais... seja valorizado, pois a necessidade é a vida, o desejo é a vida. Então, é isso. Se a valorização, terminando, se a
valorização estiver somente no estar, ela vai dar margem ao consumo e à terceirização precarizada, escravizada. Se o valor estiver acoplado ao fazer autoral, à agência, poderemos lutar por mais casa e menos trabalho e combater a nefasta e tóxica noção de lazer herdada da nobreza e da estética da riqueza. Não, falei demais. Amei! Tá, acabou o vídeo, tá, gente? Era o recado para dar. Encerramos o assunto. Que lindo, Nina. Amei. Nossa, inspiradíssima, assim. É o nosso querido Leonardo Boff. Viva a teologia da libertação! Vem, vem. Eu sempre procuro trazer alguma coisa aqui no canal, lógico, junto à antroposofia, mas pensando também nos parceiros. Eu escuto muita gente, escuto o Faustino, escuto muita gente daqui do canal também, para também esses, sabe, me deixar permear também pelo conhecimento do outro. Né? Eu acho isso gostoso demais. Então, é isso. Achei lindo, Nina, o teu texto, ele inspirado na linguagem mesmo, assim, como uma escritora que coloca as palavras de um jeito que chega na gente, uma poética eficiente, bonita, né? E também no sentido muito prático, assim, né? Com uma coisa vai lá para o pré-capitalismo, antes do capitalismo, repensa aquela casa. A gente está com um grupo de estudos, né? Falando aqui para o pessoal que a gente está lendo Caliban e a Bruxa da Silvia Federici, então a gente está naquele período lá, antes, quando a casa era um lugar de fazer, né? E onde as mulheres eram muito ativas politicamente contra o sistema feudal também, né? Enfim, e por causa disso elas foram depois altamente reprimidas no início do capitalismo. Então, achei um texto muito lindo, Nina, muito lindo mesmo. Vou reescrever ele um pouquinho, então, colocar num blog para ver se a gente circula com ele. Ou então, de repente, aqui embaixo nos comentários, sei lá, para o pessoal ter esse texto lindo. Olha só, gente, eu não sei. Aí o que eu tinha, a Nina tinha me mandado não esse texto, mas um outro texto inspirado nesse. O comecinho dele. Comecinho, é. Porque depois eu continuei. É. Eu queria te mandar ontem, mas fiquei o dia inteirinho sem luz. Pois é. Ficou meio complicado, esqueci. Não, mas tudo bem, não, sem problemas. Não, que quando eu fico pensando, sala de estar, parece que assim, tu tem que, para estar, tem que estar parado, né? E o único movimento possível é o da fala, né? Então, cada um fica sentado num canto e fala. E é servido, quase E é sempre. é servido, exato. Então, realmente, esse é um estar complicado, né? Fica sentado, fica falando, como se a fala fosse o lugar oficial do espírito, ou o único lugar possível do espírito, né? Como se fosse, porque não é, né? Também é, mas não é só ela, né? E ao contrário, ela pode ser até uma cortina contra o espírito, né? Ela pode ser o anti-espírito. Lá no Deleuze, por exemplo, ele vai falar dos signos sociais, que é aquele, assim que um cafezinho, que é aquele modo de você estar socialmente através de um signo de aparência, sem conteúdo, que aquele signo não é você, é a sua persona, o seu perfil de Instagram, né? Aceita um cafezinho? É. Aí passa o tempo fazendo aquelas repetições. Tchau, tchau, ai, que alívio. Eu fui embora. Foi bom, atrás da porta para desarmar as bruxas da Federici. Mas aí eu pensei quando eu li o primeiro texto original desse aí, eu tinha pensado em trazer a questão em que contexto, né, em que contexto estamos na lida com o fazer em casa, né? É o contexto do consumismo e assim de e aí, mas o que é o consumismo, né? É uma economia pensada em cima
da obsolescência programada dos produtos. Então, não é que quebrou e tu troca, ai, que azar, quebrou. Não, é planejado para aquilo durar pouco. Hoje a gente está sofrendo esse drama aqui em casa. A cadeira do meu filho, que a gente comprou na pandemia, porque na pandemia todo mundo teve que comprar uma cadeira que se mexia na frente do computador, porque ia morar aqui para sempre. E aí, durou 6 anos exatamente. No começo do ano, perdeu uma rodinha, a gente procurou, não encontra a rodinha separada para mudar, e agora perdeu outra, enfim. Ela dura exatamente aqueles 5 anos programados para ela durar. É isso. E isso não é um acaso, acho que é importante que as pessoas saibam. Se tu colocar qualquer lugar e ver esse documentário, for procurar pessoas que estudam isso, assim, foi uma coisa discutida publicamente nos Estados Unidos, acho que desde os anos 20 ou 30. Tipo assim, olha, para a economia capitalista dar certo, os produtos não podem durar muito tempo. Então, essa geladeira que dura tanto tempo, essa lâmpada que dura tanto tempo, essa meia de nylon que dura décadas, vamos fazer isso aí ficar mais descartável para poder girar a economia e enfrentar as crises. A gente vê muito isso nas roupas. Eu tenho roupa de 20, 30 anos, roupas que ainda estão inteiras, mas as roupas que eu comprei antes da pandemia, porque da pandemia para cá não comprei nenhuma, já estão um bagaço, já estão um horror. Hoje mesmo, ó, eu tenho uma aqui que tem um furo, tá vendo? Dos dois lados, ó. Olha lá. E eu não faço nada com ela, eu só visto. Mas ela não dura. Não dura. E isso é um problema gravíssimo, gente, porque se a gente pensar apenas no que. Porque não é apenas a gente usar mais dinheiro para comprar uma roupa nova. Isso é o consumo do planeta. Isso é a destruição do planeta, né? Porque é mais uma blusa, é mais uma matéria-prima, então é mais um desmatamento, é mais um bicho, é mais, sabe? Então, um aspecto do fazer que quando você faz, você se vincula àquilo. Tem uma amiga querida minha lá em Portugal que ela faz o fio, ela tece as roupas e ela tinge e vende na feira, né? Você estava falando que estava na feira, ela vende na feira lá em Portugal. E aí ela tem cliente que 10, 15 anos depois chega para ela e fala assim: olha, puxou um fio, fez um buraquinho, você consegue? Por quê? Porque não é uma peça qualquer, né? A gente até já falou disso uma outra vez que a gente encontrou aqui. Mas é isso, é todo um modo de ser que agrega valor. E Exato. não que o valor é só naquele gesto de consumir. E é passivo da sala de estar, né? Porque tu está parado passivo na sala de estar, trocando de sofá, trocando de tapete, trocando de mesinha, trocando de televisão. Então, aí vamos para o nosso conceito de alienação, né? Uma alienação entre o trabalhador, a pessoa está alienada dos objetos, do mundo, dos produtos, das coisas que a cercam, e no caso até da própria casa, né? Porque se a gente usar a casa já não é. A pessoa não se enxerga mais na própria casa, porque a casa está reproduzindo a vitrine, que aí agora não é mais essa vitrine, agora é outra vitrine. E aí o Lipovetsky, sabe? Sei. Que é muito referência estética. Que ele é bastante referência justamente no universo da moda, né? Uhum. O império do efêmero. Exato. Aí ele fala da obsolescência perceptiva. Assim, é muito importante esse conceito. Uma obsolescência simbólica. É como se fosse uma ausência de compromisso com o mundo que cerca, porque esse mundo está sempre sendo substituído pela nova vitrine do momento, né? E aí entra a questão do descartável. Exato. Eu pensei nisso, telepatia agora, tá? Já que a gente
Eu lembro quando eu era criança, quando começou os descartáveis. Eu lembro disso na televisão. E as discussões. E o capitalismo foi tão sem vergonha naquela época, sabe? O discurso midiático, que o descartável foi tratado como o descartável assim de cozinha da casa. Ia salvar a relação ia liberar a mulher. Exato, como a libertação dela de lavar a louça, então tu joga o pratinho de plástico no lixo. Nina, ai, eu sou do tempo que a gente trocava garrafa de vidro quando ia comprar cerveja, refrigerante, algum suco engarrafado. E criança, a gente levava a garrafa. Sim. No Brasil, nem sei, acho que não sei se existe alguma cidadezinha desse Brasil que faça isso ainda. Não, porque nada dessas coisas, até mesmo para você reciclar o vidro, é dificílimo. Então, nem todas as cidades têm acesso à reciclagem do vidro. Mesmo aqui em Juiz de Fora, que é uma cidade grande, até poucos anos, agora eu não sei como é que está, porque a gente manda, mas não sabe como é que está. É caríssimo a logística para reciclar até mesmo o vidro. Então, é complicado demais. E agora estou com dois pensamentos vindo ao mesmo tempo, assim, eu não sei para qual da passagem primeiro. O primeiro, deixa eu ver. Manda ver. Ai. O primeiro é assim, ó, de novo, Nina, não parece que essa coisa da sala do estar, então você está e ali você, nessa conversa, nessa ausência, você está sendo servido, e você está parado, você está falando, é uma concepção de ser muito incorpóreo, né? Tipo assim, para o corpo para ser. Não é? Então, é como se fosse o puro espírito naquele momento. E ainda a gente não colocou a tela na frente, mas não vamos não. Enfim, e a outra coisa que vinha vindo aqui na minha cabeça, que seria, aliás, fica a dica, né, de repente, aqui no Brasil, na Alemanha, eu estava lá esses dias de novo, né, sabe? Existe uma prática, não estou querendo assim, gente, ser a brasileira puxando o saco da Europa, não é esse o caso, mas essa é uma prática, porque eles têm uma coisa, os alemães, assim, da natureza, da ecologia, tanto que como é que chama da antroposofia? Ele é bem alemão, né? Aquele espírito da antroposofia é super alemão, do chá, da natureza. Meu filho vai, eles vão no médico e o médico manda tomar chá. Eles ficam, como assim? Chá? Esse chá? Ah, não, tem que piorar para dar remédio. Enquanto isso, vai, caminha, pega um ar e toma um chá. Eles estão. Então, mas o que eu estou dizendo que então, isso é uma coisa legal assim que eles têm com relação a embalagens. Não é uma coisa que fica só você sendo a salvadora, fazendo o teu lixo reciclado, que depois tu nem sabe se de fato vai ter um aproveitamento, como se você fosse. Não. É uma coisa que as instituições de mercado estão responsabilizadas e fazem algo que tu vê resultado. Então, por exemplo, tu pega as embalagens de PET, essas coisas, vidro, e tem um lugarzinho como se fosse um caixa eletrônico que tu deposita ali essas garrafas e tu recebe um vale para consumir no supermercado. Que legal, né? Aí tem pessoas que não querem fazer, estão com pressa, quer tirar o lixo daquele lixo da casa, não quer pegar a fila, está imensa. Isso a gente chegou a fazer, eu e meu filho lá outro dia. Uma fila gigante nesse lugar, tá? Não quero, então deixa aqui. Aí tem um lugar onde tu deixa na frente do supermercado, porque de repente uma pessoa que está com necessidade, ela vai lá e pega e passa ali, troca aquilo por um vale e vai fazer a compra no supermercado. Tem solução, mas é a questão do valor. Voltamos ao valor. Isso tem valor. E não é assim, isso não é comigo, eu não preciso. Não, isso tem um valor. Você vê quantas coisas embutidas nesse gesto de reciclagem, não é? Então, bem, enfim. Não, vai, Nina. É a reinvenção da comunidade.
Pois, Que mesmo pois. que você não saiba quem vai pegar aquilo que você deixou na frente do supermercado, você pensou em alguém, em vez de jogar simplesmente no lixo do aterro sanitário. É bonito isso, né? Assim, pensou em alguém. Eu não sei quem é, eu não sei o nome, não sei o sobrenome, não sei qual é a história, mas é alguém. Como isso amplia as redes de responsabilidade, Pois né? Um alguém sem nome, sem rosto, e que tu deixou lá para isso. É muito lindo. Agora vamos parar para a gente vai chorar. Esse é o que, nosso nem, momento. que nem o Leonardo Boff, É por gente. isso que eu Ele falei. começa a falar, daqui a pouco ele emociona, a voz fica embargada, ele lembra de alguém ou de alguma coisa emocionante, ele chora e eu choro junto com ele. Estou apaixonada pelo velhinho. Ai, ai, podia E a durar questão para sempre. a relação entre o status, assim, o estatuto social, né, com o consumo também. Quanta coisa que a gente. Eu gosto, eu sou dessas que, se eu pudesse, se eu tivesse força, eu derrubava a parede para reformar a casa. Eu gosto desse trabalho. Então, eu lixo, eu pinto, eu não derrubo a parede porque eu não tive coragem ainda de pegar uma marreta e derrubar a parede. Talvez um dia eu faça, não sei. Não vamos dar ideia. Mas, assim, como é bom, né, quando a gente se reconhece naquilo que está lá, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a construir. Só que, no caso, eu habito, Sim. né? Não é que eu ajudei a construir, mas eu nunca entrei lá, e se eu entrar lá, vão chamar a polícia. Né? Tá vendo esse lindo lugar aqui? Eu não ajudei a construir, mas eu tô aqui. O meu eu ajudei. Eu olho por aqui, dou Não, não estou falando desse aqui, estou vendo a visão inversa, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a construir. Aí quem está lá naquela sala de estar, trocando os objetos, pela última vitrine do momento, assinado por outras pessoas, não ajudou a construir, né? E Aí foi não teve muito exteriorizado, valor. é uma alienação da alma também, assim, não é? Não sei se é da É alma. a É da alienação alma, alma enquanto cultura. falta o vínculo. É. É uma vida tão sem vínculo que acaba criando um esgarçamento tão grande no sentir que você acaba tendo que entorpecer. E aí vai entorpecer dos mais diversos modos. E a nossa sociedade atual, infelizmente, é a sociedade do entorpecimento, porque é muito difícil. Sem você ter acesso aos processos da vida, você se sentir pleno. Porque o que dá plenitude são os processos vividos. Se você só é um estado para o outro estado, ou um estado para o outro estado, só nos estares, acaba que esvazia. Não é? E os processos não estão no ser, porque você não vive assim no ser. Os processos estão no Exato. fazer. Para agora e seja, né? Não. Emane, exale o teu ser. É no fazer que os processos de embate com a vida, com o material, com as dinâmicas, até mesmo seus processos internos, sua idealização e a sua capacidade de realização. Tem tudo, se você quiser pegar um recorte psicológico, sociológico, antropológico, tudo aí. Mas é pleno, pleno de riqueza. Né? Não é só uma passividade, nem um compromisso com uma imagem externa a você. Né? Enfim. Sim, sim. Porque essa coisa de ficar trocando de acordo com a vitrine do momento é muito exteriorizado demais, né? É muito de fora para trazer. É muito. Eu não sei se a palavra certa é exteriorizado, não sei se é essa palavra que eu devo usar. Mas é. Também não sei, mas é um fenômeno que não é só de uma determinada classe social. Não, tem lojas de fenômeno, 1,99, um monte. Casas Bahia. Não um, sei nem se eu posso falar o nome da loja. é um fenômeno que vai escalonando e atravessando, é um recorte transversal em todas as classes. Todas as classes elas vão
se organizando por essa estética da riqueza, por essa imagem, esse compromisso de imagem. Então, quebra o rosto, coloca queixo, depois na temporada seguinte, tira o queixo, coloca, né? Toma uma injeção, fica magérrima, aí todo mundo fica magérrimo. Aí não, agora eu tenho que ficar forte para me destacar dos magérrimos, e assim vai. Enfim, mas você tinha dito para mim que tinha trazido a Ivone Guevara para a conversa. Não, porque eu comecei a pensar nisso e pensei no ecofeminismo, mas antes, eu estou tentando lembrar o nome de um filósofo aqui que a gente estudou uma vez, um francês, no Barraco Filosófico. Te ler um artigo dele muito bom, não vou lembrar o nome, é um nome muito difícil. Ele é francês, mas é um nome nórdico, sabe esses nomes impronunciáveis, eu não vou lembrar. Mas o trabalho dele é sobre o quanto que o espírito é materializado nas coisas do mundo, sabe? O espírito, ele atravessa gerações materialmente, na arquitetura, na arte, nas roupas, nos objetos. Então, onde é que tu encontra o espírito? Na forma como ele está incorporado, né? Como ele vai incorporando, né? E aí, então, eu fiquei pensando, enquanto estava falando, né, que essa coisa de ficar trocando, como é que fica isso assim, trocando os espíritos? Que é isso, né? Como que a gente podia falar sobre isso, tendo em vista essa ideia, né, de que os espíritos estão nas coisas e a gente fica trocando? Ou a gente não deixa o espírito se comunicar suficiente? Oi? Espectro? Esse descartável é o espectro e não o espírito. Não é, exato. Porque é espectral, não é um espírito. Exato. A pedra, segundo Rudolf Steiner, para puxar um pouquinho, a pedra é o que há de mais espiritual na perspectiva filosófica dele. Uhum. Mas a encarnação máxima do espírito, né? A Maria Gabriela lançou, o povo aqui do canal já deve saber de qual. Ela tem uma frase que é linda, que é: o corpo é o espírito agora. Isso, ai que lindo! Não é? Eu adoro. Se eu fosse uma mulher de tatuagem, essa talvez fosse uma das minhas. Talvez a gente pudesse dizer que esses fantasmas, esses espectros, como é que fala? Espectros. Esses espectros. Ai, meu Deus, trava a língua. Esses espectros, eles é como se eles fossem afastando a gente do espírito, da consistência espiritual. E dependendo da linha espiritual religiosa, espiritual que a pessoa habita, ela vai saber dizer bem disso. Como que esses espectros nos afastam da dinâmica do espiritual. Os encostos, assim, vamos dizer que sejam encostos, obsessores, puxando a gente, tentando levar para lá e para cá, né? E afastando a gente de um lastro espiritual mais consistente, que dá um rumo, uma ética mais bem trabalhada, menos volátil, né? E tudo isso em nome de uma perversão econômica. Tudo isso é para nos fazer doar o nosso espírito em forma financiarizada a esses colonizadores. É isso. E ao invés de falar da teóloga, lá vamos deixar outro dia, que eu quero lê-la muito, achei o que eu quero ler finalmente, falar desse cara, também aliás, eu tenho esse Filosofia em Movimento aqui, é o meu canal no YouTube. Tem várias coisas lá, posso fazer a propaganda, né, Nina? Não, está aqui na descrição do vídeo, já tem caminho para chegar no Filosofia em Movimento. O que é isso, minha gente? Gente, tem muita coisa lá, e tem, inclusive, alguns vídeos sobre esse cara, o Latouche, é um economista e filósofo francês. Acho que tem uns 3 vídeos sobre ele, Serge Latouche,
Quem gostava muito dele, quem gosta muito dele, né? É a Tatiana Bianconcini, que, então ela trouxe ele várias vezes. E ele é um cara que, assim, para ir contra essa lógica da economia do consumismo, gente, é muito, porque não é só o capitalismo, é o capitalismo que construiu, né, piorou, ele conseguiu piorar, sustentando a economia dele na substituição dos objetos. Isso programado, assim, com lei, sabe, para fazer isso. Então, realmente isso é horrível, porque o planeta não está aguentando, né? Isso tudo e tem todo um discurso de desenvolvimento, de atualização, de agora tem um design mais ergonômico, agora é uma coisa mais não sei o quê. Aí tem 1000 discursos incríveis em torno dessas substituições. E o argumento é desenvolvimento. Vamos fazer mais, vamos consumir mais, isso é desenvolvimento. Aí esse Latouche ele propõe um sistema de decrescimento econômico, que eu acho que Ventro fazer aí, Nina, sabe? A sala de estar se transforma a casa que tem a sala de estar se transforma numa casa do fazer, né? O decrescimento econômico, assim, não, a gente não tem que pensar o tempo. Ele disse que a gente tem que repensar essa ideia de que a economia, esse tipo de economia tem que crescer e que todas as pessoas têm que ter acesso à economia da obsolescência. Não, vamos pensar em decrescimento e condições de vida espiritualmente mais consistente, vamos dizer assim. Que envolve objetos mais duráveis, manufaturas, fazeres, não explorar tanto as pessoas, sequer a terra. Foi daí por causa disso. Foi por causa disso que cheguei no ecofeminismo, mas não vamos nem entrar agora. Foi daí que foi lá. E aí cheguei no ecofeminismo, você chegou na Gebara pelo ecofeminismo? Sim. Ah, que bonitinha! Gente, vocês lembram, né, que tem aqui no canal uma temporada todinha, já não lembro qual é, mas acho que é lá pela 8, 10, não sei, do livro A Velhice que Eu Habito, da Ivone Gebara, uma fofa. Mas me conta, então, você chegou nela pelo ecofeminismo? Não, mas aí é isso, eu nem quero entrar nela, Nina. Eu queria trazer essa questão da ideia do decrescimento econômico, porque talvez o decrescimento ele nos leve para esse fazer, sabe? Que como valor. É a permanência também como valor, e não só a substituição. Ou ao reaproveitamento, sabe? A memória nos objetos. Porque já pensou, as coisas não têm mais memória, né? Os objetos não têm mais memória. Se os objetos não têm memória, eles não têm espírito, eles são destituídos do espírito. E é uma coisa muito importante a gente pensar nisso, porque tem assim, isso são só coisas. Tem essa expressão. Isso são só coisas. Mas quando você coloca isso são só coisas, você também tem a oportunidade de transformar outras coisas em coisas. Então, povos em coisas, animais em coisas, seres vivos ou não em coisas. Trabalhadores. E se você ama as coisas do seu... Porque o ser humano é ser humano de suas coisas. A gente não existe sozinho, a gente não tem pelo, a gente não tem pele grossa. Qualquer coisa nossa envolve uma coisa. Nasceu, já tem uma coisa em volta. A gente já ama, né? Adora esse casaco. Exatamente. Quanto mais vínculo com as coisas, menos oportunidade vamos ter de desprezar coisas, sejam elas quais forem. Porque não importa, tem uma coisa que eu não sei falar direito. Mas eu adorei essa lógica. Mas que assim, não importa diante do que você esteja, né? Parece que é um provérbio dos indígenas norte-americanos, mas como que você se porta diante daquilo. Então, se você se porta diante desse lapisinho que já está no finzinho, meus lapisinhos, olha, eles vão até o finzinho de bonitinho. Ó, mais um aqui, ó. Ai, que
pena, que pena. Vou fazer uma cerquinha de lápis. Se você se porta diante desse pequeno lápis, com interesse, com gratidão, com vínculo, eu sou pegadinha nele, sabe? Nesse único, eu não quero outro novo. Não quero, eu quero esse. E você começa a se vincular às coisas, com certeza você vai se vincular também a tudo que há. Sabe? Ai, Então, Nina, desculpa, não sei se eu te interrompi. Estou achando tão lindo isso que você está falando, porque essa coisa de gostar das coisas, tu está falando numa direção oposta ao acumular coisas. é totalmente diferente. É o contrário, do jeito que tu está falando, é o contrário. Não é dos acumuladores, não. Eu tenho minha meia dúzia de coisas, e é aquilo que eu quero. Eu não quero outras coisas, porque eu as amo. É isso. Eu as amo. Eu quero esse lenço aqui que eu tenho, sei lá, 300 anos. Eu quero esse. A blusinha furou, tá bom, eu até sou meio apegada ao furinho. E é isso, sabe? Ai, É como se fosse assim, humaniza os objetos, ao invés de objetificar as pessoas. A acumulação objetifica as pessoas. Nesse caso, seria uma humanização dos objetos. Eu nem gosto mais da categoria humano, sabe? É verdade. Eu tenho usado... Vitaliza a pessoa. O terrano, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu sou terrana, assim como meu lápis também, o laranja, já está chegando no finzinho. Esse aqui tem um fiozinho, ó, eu adoro esses lápis com esse fiozinho. Então, nós somos terranos. Porque o terrano não é só o biológico. Todo material, toda matéria, todas as coisas, sabe? E se você faz coisas, você ama as coisas, sabe? Quem faz, quem interage com a coisa, quem batalha ali para o material fazer, colocar sua ideia no material, o material mudar sua ideia, quem entra nessa relação dinâmica com as coisas, ama. E isso que tu está falando é uma descrição, assim, neurocientífica, sabe? Assim, tu mexe nos objetos, altera as coisas do mundo, e nesse mesmo processo tu está sendo transformada, né? Porque então, esse fazer-se, o ser, ele é realmente muito vinculado ao fazer-se junto com a relação com o mundo, né? Tem um filósofo muito mal aproveitado, que é o Simondon, Gilbert Simondon. E ele tem uma coisa que eu adoro. Se eu me fosse uma pessoa tatuada, ia ser aqui da Maria Gabriela Lansol, aqui dele. Ele fala assim, a gente precisa ter uma relação não autocrática com o material. Não autocrática. O material também tem que nos movimentar, nos mudar, tirar do lugar, sabe? Peraí, que tá acabando minha bateria. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ai, voltou. Supera aí, Nina. Pode. Ai, meu Deus do céu, minha bateria do computador tá... Tem problema. Por algum motivo não tá... Ah, de novo, eu comprei o negócio, eu troquei o negócio. É o tal do cabo, né? E comprei... agora veio, foi. Aqui em casa, Nina, é muito lindo isso, muito lindo. Oi? E aqui em casa nós compramos um cabo que nem funcionou. E eles nem deram de volta, devolveram o dinheiro. E isso está dentro dessa lógica de desrespeito. Puxa, mas um cabo cheio de pininhos diferentes para a gente imaginar qual que ia se adaptar ao nosso computador. Veio todo arrumadinho, usou a embalagem, chegou aqui e não funcionava. E não tem nenhum carinho, ninguém adotou. Tadinho desse cabo, gente! Adorei! Olha só, eu vou trazer daqui a pouco a nossa bibliografia, mas aqui, ó,
um livro ótimo, Byung-Chul Han, é sempre aquele livrinho tipo Elixir, né? Você põe uma gotinha, aquilo te transforma. Esse livro chamado Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. É uma coisa fofinha demais. E assim, 2 horas, menos de 2 horas de leitura, 1h30 de leitura, você Que delícia. é como tomar um sumo de fruta. Aqueles vidrinhos pequenininhos que vende lá em Portugal, de tampinha verde, que eu adorava. Um sumo de pera. Você toma aquele negócio e preenche o dia todo. Então, para quem gosta de coisas, quer desenvolver uma relação não consumista com as coisas, quer transformar sua sala de estar numa sala de fazer, se tem criança pequena, com maior atenção para os objetos pequenos. Claro, os cuidados estão sempre juntos. Esse é um livro muito inspirador, que nos faz também perceber as questões do digital e da desmaterialização. Ele fala de fotos que a gente agora já não pega, que elas já não estragam, mas também não são nossas. E a gente perde achando que aquilo vai durar. Sim. E não dura. Não dura. E mais, né? Eu, por exemplo, tenho um plano de memória nesses drives muito, muito pesado, porque produzo coisa para muitos cursos. E não é meu. O dia que mudar, que nem aconteceu recentemente com a Fundação Fiocruz, que a Microsoft simplesmente destruiu a memória que estava lá, como aconteceu em Haia, no Tribunal Internacional de Justiça, que as pessoas de lá ficaram 2 semanas imprimindo tudo. Por quê? Porque o Trump falou que não era mais para fazer negócio com eles. Então, gente, não quero ser ludista, não, mas bora lá fazer Mas coisa. Nina, alguma coisa está acontecendo. Tu sabe, meu filho, ele trabalha com tecnologia, então, e a minha norinha também, os dois. Então, eles têm assim, celular, toda coisa, eles manjam das memórias, tudo isso, porque trabalham com isso. Eles compraram uma maquininha analógica de fotografia. E eles estão imprimindo. Eu trouxe várias fotos impressas. Porque o tempo passou e a gente entendeu que essas fotos... Porque quando eu começaram as fotos digitais, nós somos da época do analógico, né? Pensei, essa bom que vai ter um monte de foto e não rasga, não estraga, não apaga, não desbota. E eu que era muito pobre. Só que a gente perde. Não conseguia comprar nem revelar mais do que 12 poses por vez. Então, para tirar uma foto, você pensava muito antes de gastar aquela foto, não é? Sim. E quando você pegava, revelava a foto, ela ficou ruim. Nossa, aquilo era uma dor. Não, mas assim, hoje a gente está entendendo, e os jovens, né, também, que o impresso dura mais, que a foto impressa, ela tem menos risco de tu perder ela do que aquela foto que está guardada em algum dispositivo, porque pode acontecer 1000 coisas. Eu já perdi um monte de coisa. Sim, muito. Que eu achei que eu nunca ia perder videozinho, não sei o quê. Mesmo enfim. Porque aquilo era um excesso que não te vincula. Pois. De novo. Acumulação de novo. Se você tem uma sala escura, aí você pega o slide e fica trocando o slide, todo aquele ritual, voltamos nós ao ritual, todo esse ritual te cria vínculo. Sim. Então, é o cheiro da pipoca ou dos comes e bebes. Para mim, tem gosto, sabe de quê? Balinha Neugbauer. Neugbauer ainda Neugbauer era daqui, fazendo propaganda para a empresa gaúcha. Ainda existe? Existe, relançaram bombom. Tinha uma balinha azedinha, quadradinha, assim, ó, retangular, fininha. E toda vez que eu penso em slide, eu lembro do gosto azedinho. Então, são vínculos, sim. memórias, signos na linguagem
lá do Proust e os signos, Deleuze, trazendo essas coisas que lá ele chama da Madeleine. Você come a Madeleine e aquilo faz a sua memória ir para imensos lugares. Isso tudo é casa. Sim. Isso tudo é casa. Sim. Casa de ser, de fazer, de estar juntos. E não só ou uma coisa ou outra, porque quando você faz, você é e você está. Mas diante de si e das relações e das potências, e não diante do vazio. Presença, né, Nina? Muito bem, querida. Então, você vai me prometer trazer essa Guevara aí a qualquer momento. Vou não, já descobri o que eu quero ler agora, tá? Gente, para quem está curioso, assim, ela é uma teóloga católica feminista, tá? E uma ativista porreta. E uma querida. Então, muito bem, querida. Então, palavras finais não, tem que trazer os nossos livros. Deixa eu trazer nossas bibliografias. Então, qual que é o critério aqui? O critério, durante os nossos 6 episódios, eu vou trazer primeiro os não ficção livro físico que eu tenho, tá bem? Então, olha só. O Em Casa, da Mona Collet, uma leitura contemporânea dessa jornalista francesa ótima. Quarto de Despejo, que é o lado real da casa, da opressão, mas também da poética da existência. E a nossa, inaugurando tudo, Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que traz uma questão econômica muito importante, que as mulheres sempre foram pobres. Por isso, a gente tem também de lutar pela nossa autonomia. Então, eu coloquei aqui, vou deixar para vocês, quem gosta de tirar print da tela, tirar o print das referências bibliográficas e passar a palavra para a nossa querida convidada. Não tenho, Nina, palavras finais. Gente, curtam o vídeo, compartilhem com as amigas, coloquem questões aqui. Interagir é maravilhoso, sempre. Muito falar bem. Sozinha é a pior coisa. Nós não estamos falando sozinhos, nós duas, né? Mas quanto mais pessoas interagindo, melhor fica o pensamento, né? É verdade. Muito bem, Fernanda Carlos Borges, nossa filósofa em movimento, agradeço demais sua presença e digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.